que mudou, acho que o que mais mudou, acho que o que é mais importante, você romper as amarras, todo mundo acreditando que só existe um caminho e o caminho é plantão e atendimento particular. Hoje ficou muito claro para mim exatamente o contrário. Esse é o caminho para você trabalhar excessivamente, não fazer uma medicina legal, não ter uma boa relação, ter uma dificuldade muito grande de ter uma boa relação médico-paciente. O atendimento particular é assim, o fortalecimento da sua marca, a geração de conteúdo. É pelo contrário, é a liberdade, né? Então, resumindo, o que mais contou foi romper com esse pensamento equivocado de que só existe o atendimento de convênio. Muito boa noite, muito obrigado. Muito boa noite. Muito obrigado pela sua generosidade, sua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço. Está aqui com a gente hoje o Fernando, que é cardiologista em Londrina, né? Vai já se apresentar aqui para vocês. Quero só explicar, né? A nossa equipe entra em contato com o Fernando, eu entrei em contato com o Fernando, mas não tem nada combinado, né, Fernando? É um bate-papo. Exatamente, eu nem sei o que o Sidney vai falar, eu tô preocupado. Mas exatamente por isso eu quero já te dizer, Fernando, e para a audiência também, que quais são os objetivos desse papo aqui, né? Primeiro é o seguinte, primeiro objetivo, no primeiro bloco, a gente divide em 2 blocos agora, né? No primeiro bloco é os colegas conhecerem um pouco da sua trajetória, tá? Conhecerem quem é o Fernando Ducini, até para saber, até para ver se você não é o ator, o pessoal acha que a gente contrata ator ou atriz, né? Se bem que tu tem cara de ator hollywoodiano, cara. Que a luz aí, eu dei uma investida, né? Engana pra caramba. Na verdade, o objetivo é conhecer um pouco da trajetória e, principalmente, Fernando, com a sua trajetória, de alguma forma, inspirar os colegas que possam estar na mesma situação que você. Quem é o Dr. Fernando Ducini? Se apresente aí e fique à vontade para falar um pouquinho dessa trajetória. Primeira noite, boa noite a todos. Eu formei na Escola Paulista de Medicina, fiz residência na Escola Paulista de Medicina também, e aí fiz cardiologia no INCOR, na USP, né? E é uma residência muito desgastante, né? No sentido físico, tem muito plantão. Aí chega no final no último ano de residência, ao invés de melhorar, pior, puxado ainda. Pensava, né? Pô, eu tô ralando muito, o mercado tá cheio de cardiologista, a gente tá vendo para onde que estão indo os rumos da medicina, né? Eu não tinha muita noção. Sim. A única noção que eu tinha era o que eu escutava de uma outra pessoa, não tinha sentido o mercado, né? Tinha dúvida se eu ia fazer alguma alguma subespecialização ou não, se eu ia ficar em São Paulo. Claro que quem ganhou foi minha esposa e agora eu tô em Londrina, né? Precisa nem... No final das contas, quem decidiu foi ela, né? Exatamente. Aí me incomodava bastante as perspectivas de mercado que eu tinha, né? Ainda tinha aquela ideia, achava que com relação, precisava passar anos no convênio para depois ter a clínica, né? Eu comecei a pesquisar um pouco mais e tal. Eu lembro que eu já tinha visto um post do CVM há muito tempo, acho que quando eu era clínico ainda, quando você ficava com as pranchetinhas. Caraca! Eu lembro daquele, Então foi o primeiro contato que eu tive, só depois que eu qualifiquei, né, para entrar no funil, tornar um show da família. Hoje você sabe, né, que existe um funil, né? Pois é, hoje eu sei que existe, exatamente. Hoje você sabe que existe um funil, né? Sim. E aí, cara? A minha sorte foi que eu conheci o CVM logo depois de ter me formado, né? Então eu me formei no INCOR, mudei para Londrina, então comecei minha vida já quase que comecei praticamente 100% atendimento CVM. Eu ainda estava ligado a um convênio, né? Acho que a grande questão é exatamente isso, né? Dar a atenção que o seu paciente merece. Você não tem tempo, os atendimentos eles têm que ser muito, muito rápidos para você conseguir equiparar um plantão. O paciente fica insatisfeito, você fica insatisfeito, fica exausto, então todo mundo perde, né? Um jogo de todo mundo perde. Eu queria que você falasse um pouquinho, Fernando, do início, quando você foi para Londrina, você teve que começar do zero, não é isso? Exatamente. Você teve que começar do zero. E quais foram as dificuldades que você teve, cara, para começar do zero? Porque eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo que está começando tem, entendeu? E tem muito medo, tem muito receio, por onde começar e tal. Fala pra gente como é que foi o teu início, por favor. Atendimento do zero com relação à captação de pacientes, né? Onde você foi atender, né? Tá, o pessoal perfeito. Tem muita dúvida em relação a isso. Eu alugo uma clínica, eu compro. Ótimo, então vamos abordar esses pontos. Eu cheguei daqui, vínculo ainda em São Paulo, que me ajudava, me dava um respiro
com relação ao pagamento das contas, né? Para São Paulo a cada 15 dias e fazer os plantões. Tal do coração, né? Tal especializado. Hoje ele atende várias especialidades, mas o foco, ele cresceu como um hospital do coração. E foram surgindo várias oportunidades aqui, né? Na UTI cardíaca, a minha formação ela é bastante voltada para medicina intensiva, né? Então era algo que eu gostava bastante, continuo até hoje. Surgiu o plantão no pronto-socorro cardiológico, que é outra coisa que eu gosto. Então, eu estava em São Paulo, eu vim para cá e começaram a surgir várias oportunidades. Eu fui pegando. E estava cheio de energia, né? Chegou um momento que eu estava cheio de plantão. Aí os pacientes que eu atendia no pronto-socorro ou internado, primeiramente eu comecei atendendo no convênio desse hospital. E aí depois de alguns meses, coragem para poder fazer só o segmento dos pacientes no particular, para poder ter mais tempo, conversar com eles, como eu acreditava que seria melhor, né? Aí a clínica, então eu comecei inicialmente atendendo os pacientes no hospital, convênio, mas aí depois de um tempo eu migrei. E migrei para alugando clínica de um terceiro, né? Porque é muito melhor você... Que é uma das coisas que a gente recomenda, né? Exatamente. É partir de um custo mais baixo, né? Tem um custo muito alto no começo, ele vai te trazer muito mais dor de cabeça, vai te deixar muito mais ansioso para poder implementar e vai ser mais difícil de implementar as mudanças. Elas são paulatinas, é difícil de implementar tudo de uma vez, é um crescimento, é uma jornada, como o Sidney falou no começo do vídeo. Então alugar o local de terceiro é muito melhor, dá muito menos dor de cabeça, é muito mais barato e o objetivo é você ir consolidando o teu nome e a tua marca. Você não precisa de uma grande estrutura para isso. E aí você começou e os pacientes... Tem uma outra pergunta, Fernando. E quando eu consigo levar os pacientes do plano para o particular, você conseguiu levar ou você teve que fazer outras estratégias de captação? Ótima pergunta. Aquilo que antes eu não tinha consciência, né? Do que é um cliente de preço e um cliente de relacionamento. Ao longo do tempo isso foi se tornando cada vez mais claro. A maior parte dos pacientes do convênio, eles são clientes de preço para esse tipo de atendimento. Cliente de preço e cliente de relacionamento para várias coisas, né? Os pacientes do convênio, a maioria são clientes de preço. Eles querem o melhor custo-benefício. Então, eles querem o menor custo, na verdade, com um benefício que encaixa ali dentro das prioridades, né? E foi muito difícil trazer os pacientes do convênio pro particular. Alguns vieram, né? No convênio eu já dava um atendimento com muita atenção, né? Fazer um atendimento que eu me dedicava o máximo possível. Eu quero que seja o melhor possível em todos os aspectos, né? Que ele saia encantado com o atendimento e cria uma relação médico-paciente melhor. Isso melhora a adesão, melhora o tratamento, melhora tudo, né? E eu trouxe só alguns. Os pacientes Cernei, também obedecendo a essa lógica do CVM de criar empatia e um atendimento o melhor possível, que é o que hoje eu mais me dedico, também foram pacientes que vieram para a clínica, né? Me acompanham. Sim. E o marketing? Como é que foi para o marketing? Então, marketing. Eu acho que marketing é o mais difícil de todos, né? Porque eu avancei mais no melhoramento da minha consulta, criação de empatia, todos esses aspectos, né, de uma relação direta, quantidade, né? Conteúdo. Marketing de conteúdo. Agora, atualmente, meu foco em aumentar e melhorar a quantidade de conteúdo. Tanto que eu criei o canal no YouTube, né? E de maneira mais sistemática, continuar a fazer divulgação e de maneira também mais contínua, né? Uma coisa que me chamou a atenção no teu caso, Fernando, foi exatamente o fato de você ser aquele tipo de médico, né? E de pessoa que gosta de fazer, né? Então, assim, você fez seu site, você faz seus vídeos, você edita os vídeos, você publica, você faz a gestão. E aí a pergunta que eu tenho para te fazer é, você falou que é mais difícil atrair os pacientes, mas o quão difícil tem sido também para produzir tudo isso, né? Para fazer o que é recomendado para ser feito? Assim, essa parte eu gosto de dominar os processos, né? Gostei de fazer meu site, porque eu acho que é uma coisa tão importante, o marketing, que é difícil de terceirizar isso, né? Então eu acabei fazendo por mim mesmo. Aí a produção de conteúdo é difícil, porque eu demoro acho que 2 dias inteiros mais ou menos para fazer. Eu escolho um tema,
Eu faço uma pesquisa antes, né? Eu reviso a literatura e aí eu tenho, eu monto um script, porque é difícil traduzir a linguagem médica para o público leigo, né? Sim. Então eu escolho bem as palavras, tento fazer um conteúdo atualmente mais digerível, né? Mais Nutella. Eu ainda não faço, aliás, até tema aí da consultoria da pergunta, é tentar ir para um conteúdo mais longo e denso, né? Então eu faço um script, escolhendo palavras para ele ficar o mais Nutella possível, né? O mais digerível. E aí eu posto no YouTube, eu pego essa postagem e faço recortes no Instagram e no Facebook, né? Então estou tentando adquirir mais volume de conteúdo, manter a frequência, né? Antes de impulsionar mais. Então dei uma segurada no impulsionamento para tentar primeiro concatenar e adquirir uma rotina maior. Fernando, se eu te perguntasse assim, dos 4 pilares do CVM, né, captação, clínica, consulta e conduta, quais desses você diria assim, cara, isso aqui tem girado, assim, tem feito a diferença, assim, gritante, assim, nos meus resultados, né, e quais seriam esses resultados, né, quais desses pilares você tem tido mais resultado, quais você tem conseguido aplicar, de fato, o que isso tem trazido, assim, para ti, como eu falei lá no início, não necessariamente, eu sei que você já fechou o programa de acompanhamento, eu pudesse dizer assim, cara, para mim recentemente um dos nossos alunos virou e falou assim, cara, para mim o valor do CVM, por exemplo, vou só te dar um exemplo, não precisa ser, é só enquanto você pensa aí, tá? Não quero te induzir a responder isso, mas ele falou assim, cara, para mim uma das coisas que virou o jogo para mim, ele é um cirurgião, né? O Dr. Leonardo. Foi porque uma das coisas do módulo de consulta que vocês ensinam é estruturar uma aula na hora de explicar diagnóstico e tal, e isso aumentou muito minha taxa de fechamento. Nunca mais o paciente falou que minha consulta achou meu procedimento caro e tal. O que dentro desses pilares e do que você já aplicou na sua prática, o que tem trazido mais resultado assim para ti? Acho que o que trouxe mais resultado foi a consulta. E na consulta, eu sempre tentado fazer o melhor possível na atenção do paciente. Isso incluindo estabelecer empatia, explicar o diagnóstico, manter um canal aberto para pós-consulta, explicar o tratamento, a doença, né? Acho que o que mais melhorou mais de todos eles, né, mais destoou, mas apontou foi a consulta, né? A gente vê os depoimentos, né, o que os pacientes falam com relação à consulta e tem sido algo muito positivo. Show de bola. E em relação aos programas de acompanhamento, como é que tá? Da última vez que a gente conversou, a última notícia que eu tive dos programas de acompanhamento foi que você tinha fechado o primeiro. E aí de lá para cá, como é que tem sido? De lá para cá eu dei até uma diminuída em programas. Na verdade, eu até segurei o oferecimento do programa. O programa eu fiz vários betas, né? Fechei aquele programa e depois eu entrei numa rotina de trabalho muito grande até conseguir terminar o meu vínculo na aeronáutica, né? Em São Paulo. Então aí eu terminei esse vínculo muito cansado, exausto, na verdade. E agora eu tô num período de recuperação. Eu consegui diminuir um pouquinho minha rotina de trabalho. Então, nesse período, para recuperar um pouquinho as forças, antes de trazer primeiro mais pacientes, né? Eu estou confortável, a quantidade de pacientes que eu tenho hoje, a quantidade que está dentro aí da minha energia atual, dentro da minha fase de recuperação dessa quantidade muito grande de trabalho do ano passado, né? Então eu dei uma diminuída, não oferecer mais para não ter mais. Entendi. Então você tem focado na sua qualidade de vida, né? Exatamente. Como é que você tem lidado com isso, Fernando? O pessoal da família, os amigos, não falam assim, poxa, mas tu é médico, como assim? Tu tá trabalhando pouco, como assim? Tu tem que trabalhar, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como é que tem lidado com isso? Não, felizmente eu não tenho essa pressão, não, porque eu passei num pico que eu trabalhei tanto. Mas tanto, Sidney, no ano passado. Eu tava com energia, eu tava querendo, né? Tava no gás, tava com vontade de manter a expressão. Tava bom até o final. Pronto-socorro, UTI, trabalhava em 4 vínculos. Eu tava feliz desse jeito. Só que aquela sprint que chega no final, você não aguenta mais, né? Todo mundo via que eu tava trabalhando ativamente. E aí, quando eu diminuí, ninguém me cobrou, não, por ter diminuído. Pelo contrário, né? Pelo contrário, Show de bola. Meu amigo, o que mudou na vida do Fernando e o que já você poderia dizer assim, cara, o que mudou até agora foi tal coisa. O que mudou do ano passado para cá? A gente está falando de que você entrou em agosto, né? A gente está em 6, 7, 8 meses, né? O que mudou de lá para cá, assim? Foi em março, abril do ano passado,
no CVM, né? E foi com a mesma época que eu me formei. O que mudou, acho que o que mais mudou, acho que o que é mais importante, você romper as amarras, todo mundo acreditando que só existe um caminho e o caminho é plantão e atendimento particular. Hoje ficou muito claro para mim exatamente o contrário. Esse é o caminho para você trabalhar excessivamente, não fazer uma medicina legal, não ter uma boa relação, ter uma dificuldade muito grande de ter uma boa relação médico-paciente. O atendimento particular é assim, o fortalecimento da sua marca, a geração de conteúdo. É pelo contrário, é a liberdade, né? Então, resumindo, o que mais contou foi romper com esse pensamento equivocado de que só existe o atendimento de convênio. Show de bola. Meu amigo, pô, que massa, que massa. Eu acho que isso por si só já é algo que não tem preço, né? Porque, exato, cara, você tem quanto tempo de formado, mais ou menos? Tenho 1 ano e pouco. Não, é de especialista, né? É, de especialista. Mas de formado como médico? 3 anos. 3 anos. Médico, 6 cara, anos. 6 anos. 6 anos, né? Dor de clínica, dor de cardio, né? Cara, 6 anos. Você tem noção, não sei se, eu acho que sim, mas é só pra uma força do... Você tem noção que os próximos, com essa mudança de chave, você tem, né, pô, você é cardiologista, né, a gente acaba que a gente acompanha vocês, a gente vê um pouquinho da vida de vocês, né, pô, eu vejo que você cuida da saúde, faz atividade física, nananã. O que eu vejo, assim, de perspectiva, né, para um médico como você, né? Você está na geração que é a mesma minha, cara, a gente pode chegar tranquilamente, se não tiver nenhum percalço, se não tiver nenhum incidente no caminho, a gente chega tranquilo aos 90 anos, assim, 100 anos. Então você tem aí, cara, muitos anos para construir a sua marca, para viver uma vida plena, sabe, para criar a sua carteira de clientes fiéis, para poder construir outras coisas que não seja só apenas, né, trabalhar como médico, né, então família, né, enfim, outros projetos. Eu vejo muito que a nossa geração é essa geração, sabe, que beleza, a gente quer dar nossa contribuição, que a gente quer, né, ser instrumento, né, com a medicina, mas eu vejo muito isso, sabe, na nossa geração, de pessoas que querem fazer a mais, que querem ir a mais, né, e que a gente acaba valorizando muito mais a qualidade de vida do que as posses, né, do que ter uma casa em Alphaville, ter um carro, de Porsche, sei lá, BMW. Nossa vibe é outra, né, tipo, cara, é poder estudar, é poder viajar, é poder ter experiências, né. Então, eu tô falando isso porque essa informação e esse seu depoimento, na minha opinião, cara, eu queria muito ter tido. Eu queria muito ter entrado numa live dessa, gratuita, e ter ouvido de um médico. O que aconteceu comigo foi que eu consegui me tirar as bolas de canhões das minhas pernas, né, e as algemas dos meus braços. E hoje eu escolho, cara, se eu trabalho muito, se eu trabalho pouco, se eu viajo, se eu não viajo, se eu faço uma live, se eu leio um livro, entendeu? Se eu vou correr, se eu vou, entendeu? Isso, eu queria ter ouvido isso, cara. Porque se eu tivesse ouvido isso, eu teria começado antes. Então, é só por isso que eu tô falando. Porque o grande lance, realmente, você aprendeu isso no CVM, você faz isso na sua prática, através do seu marketing. O segredo do marketing digital, do marketing de conteúdo, é ajudar. Quando a gente faz um conteúdo que do outro lado a gente consegue ajudar uma pessoa, isso é a principal técnica, né? Isso é o que faz que essa parada funcione. Então, obrigado, cara. Obrigado por ter contado um pouco da tua trajetória, por ter dividido um pouquinho aí da tua vida, da tua trajetória com a gente. Imagina que teve uma vinheta que a gente saiu, que a gente já voltou dos comerciais, estamos de volta, agora no segundo bloco do programa Pergunte... Eu tô brincando. Então, Fernando, como eu falei, o CVM tem 4 pilares, cara. Qual desses pilares você quer trocar uma ideia sobre eles agora? Me falar também um pouquinho, antes de você me perguntar, contextualiza. Cara, nesse momento que eu tô fazendo isso e isso, e o que eu tô pensando é fazer tal coisa, o que é que você acha? E aí pode escolher o pilar e a gente vai começar a trabalhar nisso agora. Eu vou perguntar então do pilar captação. Desafio agora, para mim, é produzir conteúdos mais longos, né? Então, atualmente, assim, como eu falei, eu faço script para fazer um vídeo de 5, 6 minutos, mais degustável
possível para o YouTube e aí eu pego dele e jogo para as outras, né? Como fazer estratégias, né? Como que eu posso fazer para criar conteúdos mais longos? Essa é a minha dúvida, né? A próxima etapa aí do meu schedule, né? Show. Vamos começar primeiro falando o seguinte: qual é o teu posicionamento hoje? Qual é o teu nicho? Qual é o teu público-alvo? Só para a gente começar. Então, meu nicho é prevenção do infarto. Primeiro, assim, a própria prevenção é a prevenção de doenças cardiológicas, de tratamento de paciente hipertenso, dislipidêmico, com síndrome metabólica, diabetes, né, mais simples, né, claro que, com suas devidas proporções. E dentro do paciente que já tem doença arterial coronariana, aí entra no tema que eu mais gosto da cardiologia. Então, isso consegue englobar tudo. A prevenção, que eu acho extremamente importante, cada vez mais aprofundando em mudança de hábitos, estilo de vida, e estou querendo tornar cada vez mais a inspiração do paciente para essas mudanças, né? Por isso da atividade física, melhorando cada vez mais minha dieta e como passar isso para o paciente. Então, isso, controle de risco e doença arterial coronariana. Hoje teu foco é esse, tua produção de conteúdo é para prevenção de infarto, é isso? Exatamente. Prevenção de infarto e melhora da exposição, qualidade de vida. Da performance cardíaca, né? Da performance cardíaca, do bem-estar. Entendi. Legal aí que você acaba levando para uma demanda positiva. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Para pensar um pouquinho comigo e ver se você consegue me dizer, dos pacientes que você atende hoje, qual que é a maior demanda que você tem, particular? Dentro da cardiologia, quais são as principais... O que faz as pessoas te procurarem mais? É um infarto ou tem alguma outra coisa? Eu acho que hoje a maior parte é paciente, a demanda, digamos, negativa aí dos pacientes que foram internados, né? Então... aí tem de tudo. Tem paciente que é pós-infarto, doença cardíaca, miocardiopatia isquêmica, hipertenso, né? Claro, síndrome metabólica. Você tem isso mapeado já, Fernando? Você tem hoje, Não. se eu dissesse assim, Fernando, vou te dar R$10.000 para você investir no consultório, se você me apresentar a tua estatística de pacientes no particular. Você ainda não tem, né? Seria interessante, então. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque o que acontece? Você falou uma coisa que a gente defende muito, né? Que o médico busca, que é essa questão. Cara, é o que eu mais gosto dentro da cardiologia, o que mais eu gosto de estudar, gosto de falar e tal, é a prevenção do infarto e a melhora da qualidade de vida, né? Da performance cardíaca. Show de bola. Mas assim, ó, pensando em construir, pensando no início, pensando em pagar as contas, né? Que é aquela história, não sei se eu já falei para ti ou se você já me ouviu falar alguma vez, em algum lugar, o discípulo chegou pro mestre e disse: mestre, você poderia me ajudar? Eu tô num beco, eu tô numa dúvida muito grande. Fale, pequeno gafanhoto. E aí ele fala: não, é o seguinte, eu quero saber se eu sigo o caminho de ganhar dinheiro ou se eu sigo o caminho do meu propósito, do que faz, sabe, do que eu me amarro em fazer, do que tenho paixão em fazer. E aí o mestre vira para ele e fala assim: viva do seu propósito, mas antes ganhe dinheiro. Traduzindo pro teu caso, é importante é super importante, talvez o mais importante, você focar em algo que você se amarre, que você tem paixão, que você gosta, mas também, inclusive, para manter, né, o teu padrão de vida, para manter o teu consultório de pé, ter o faturamento, né, do particular de pé e crescente, é interessante que você mapeie o que tem mais de demanda. E aí você começar também a se posicionar nesse sentido. Se você vai publicar 3 vídeos na semana, publica 2, prevenção do infarto, mas publica 1 de hipertensão. Aí na semana seguinte publica 2 de prevenção do infarto, mas publica também 1 de recuperação, para recuperação de pacientes tinha infartado, que tem ICC e por aí vai. Porque isso vai, querendo ou não, manter a saúde do teu consultório também, tá? Então, é uma coisa a se pensar. Dito isso, Fernando, uma outra coisa que eu preciso te perguntar, antes da gente ir para a prática, para responder a tua pergunta é, tu tem mapeado 10 dores, 10 sonhos, 10 oportunidades que não enxerga, 10 urgências ocultas. Já fez esse exercíciozinho? Há um tempo, mas coloquei na prática, não. Preciso refazer, então, pronto. Na verdade. Então a ideia é você refazer agora, cada vez que a gente inclusive tem que estar sempre refazendo. Uma coisa que pode te ajudar para refazer isso, cara, é fazer uma lista de transmissão para os pacientes que você já tem, né, no WhatsApp, por exemplo, e perguntar deles quais são os maiores desafios
desafios dele, sabe? Em se tratando do infarto, né? Da recuperação, ou então mesmo da prevenção. Qual é o seu maior desafio? Do controle da pressão, né? Do controle, enfim, perguntar deles quais são os desafios que eles têm para lidar com aquela doença. Perguntar o que eles gostam, qual que seria o sonho deles, né? Pô, se você pudesse, né, se você tivesse um poder mágico, dizer assim, olha, o que eu gostaria era, por exemplo, não precisar mais tomar remédio. Eu acho que imagino que seja um sonho deles, né? Desenhar isso é algo que é a base. Se a gente for dar um exemplo aqui de fazer uma analogia de marketing de conteúdo, né? A tua marca, marketing digital, como se fosse uma casa, fazer a definição dos teus posicionamentos, prevenção do infarto e um outro de uma demanda, que gere uma demanda grande no consultório, e desenhar 10 dores, 10 sonhos, 10 oportunidades, 10 objeções de cada um dos posicionamentos, é como se fosse o alicerce e as paredes da tua casa, entendeu? No caso do teu conteúdo. Então, dito isso, uma vez que você tem, por exemplo, mapeado qual que é uma dor grande que os pacientes do nicho de prevenção do infarto têm, que você, por exemplo, que você fala, que você aborda? Acho que das dores, medo de morrer de cardíaca, medo de infartar, muitos têm medo de ter AVC, tem dores relacionadas ao sobrepeso. Isso é o que você aborda hoje, né? Sim. Aí, por exemplo, vamos pegar medo de morrer do infarto. Vamos pegar esse exemplo. O que você pode fazer para ter conteúdos densos? Você tem duas opções, geralmente duas opções. Você pode, por exemplo, fazer o que a gente está fazendo agora, fazer uma live. Pegar esse tema aqui, por exemplo, essa dor, né? Medo de morrer de infarto. E aí você pega esse tema dessa dor e aí você vai construir o seu script em cima dela. Bora fazer esse script aqui ao vivo? Bora fazer esse script agora, ao vivo aqui? Vamos fazer agora. Eu só tô enxergando tua foto parada, então não tô enxergando outras coisas. Tá travando aqui? Tá travando para ti? Então, vamos lá. Dentro do medo de morrer de infarto, primeiro a gente precisa compreender o que é o infarto, né? O tipo de infarto mais comum, infarto que é causado pela formação de placas e entupimento nas artérias do coração. Entupimentos nas artérias do coração, eles não surgem do nada. Eles precisam de alguma coisa levando esse entupimento. Então, o que leva a esse entupimento nas artérias do coração são os fatores de risco. Quais são os fatores de risco? A pressão alta pode levar ao aumento. Só um momentinho, Fernando. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Tô ouvindo bem. Eu liberei o chat aqui só para o pessoal falar. Minha imagem tá parada para vocês também, pessoal? Então dá um retorno aí pra gente, por favor. A internet não tá ajudando hoje. Mas, Fernando, enquanto o pessoal responde, eu só queria só te dizer que, na verdade, a ideia não é a gente fazer, tipo, vamos entrar no script. Na verdade, é fazer um modelo de roteiro de script, né? Com os pontos. Então, na verdade, a primeira coisa que você tem que fazer numa live dessa, por exemplo, é começar tendo uma apresentação, né? Obviamente, boas-vindas, né? Olá, pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo aqui a mais uma live aqui do nosso canal, aqui no Instagram e tudo mais. Eu sou o doutor... Aí você, boas-vindas e apresentação. Eu sou o doutor Fernando Ducini, sou médico cardiologista, nananã. Eu ajudo as pessoas, nananã. Aí você fala da sua super promessa, né? Que é um slogan que a gente ensina lá no CVM. Você fala dos benefícios da sua live. Você fala dos benefícios. Então você fala assim, ó. E nessa live eu vou falar pra você, principalmente pra você que tem principalmente para as pessoas que têm medo, né, de morrer de infarto, porque eu vou te ajudar a diminuir o medo de morrer de infarto. Eu vou te dar aqui exemplos, eu vou te dar dicas, eu vou te ajudar a diminuir esse medo que é gigante nas pessoas que... Então fala dos benefícios. Por quê que é importante a gente começar falando isso? Para reter a atenção das pessoas. Então assim, quando eu comecei essa live, eu fiz mais ou menos esse script, né? Depois, quando você for ver a gravação, você pode ver que eu falo, olha, na live de hoje a gente vai ter uma conversa com um colega médico que pode te ajudar, a história dele pode te inspirar, não sei o quê. Eu vou fazer uma consultoria com ele ao vivo, então você pode aprender também com ele e tal. Por quê? Para que as pessoas fiquem, porque senão elas vão embora, senão elas vão lá pro Thiago Nigro, elas vão pros outros locais, entendeu? Apresentar, então, primeira coisa, boas-vindas, depois a apresentação, depois os benefícios da live, e aí você fala, fica comigo que eu te garanto que depois da live de hoje, o seu medo de infarto, você pode até ter medo de infarto, mas agora o seu medo ele vai ser mais controlado, não vai ser um medo absurdo, um medo, né? Então, você faz uma promessa. E aí só depois
você entra no conteúdo, mas na verdade você não entra no conteúdo. Você não entra, tipo, mas o que é infarto? Não entra. O conteúdo, na verdade, Dulcinea, ele só entra depois. Você tem que falar para as pessoas por que que você escolheu esse tema. Gente, por que que eu vou falar de medo do infarto hoje? Acho que minha cachorrinha... Por que que eu vou falar disso? Por que que eu vou falar de medo de infarto? Aí você fala, aí você traz literatura, você traz sua experiência. É muito comum no consultório, uma das principais queixas que faz os pacientes procurarem o cardiologista hoje. Tem um estudo, nananã, se tiver o estudo, entendeu? O que que você está fazendo com isso, Fernando? Você está usando os famosos gatilhos mentais. Por quê? Qual é o poder desses gatilhos mentais? É você criar conexão de forma inconsciente com as pessoas. Elas vão se identificar, elas vão, meu Deus, esse médico está falando de medo de infarto, essa live é para mim. Ou então, papai, mamãe, vem aqui, tem um cardiologista no Instagram falando sobre medo de infarto. E ele disse que vai ajudar a gente a diminuir esse medo. Eu quero saber o que é que ele vai falar. Quero ver se ele vai falar o que é que ele vai dizer aí hoje. Entendi. E aí você começa... Antes de falar o que é infarto, né, as estatísticas do infarto, por que isso, Fernando? Os outros fazem. E você tem o selo CVM, né? Você não é os outros, né? Então, por que? Gatilho mental da razão. Gatilho mental da razão. Por que você escolheu o tema? Por quê? Segunda coisa, quem é você no jogo do bicho, né? Quem é você na fila do pão? Aí você aperta no gatilho da autoridade, sem precisar parecer pedante, sem fazer autopromoção, entendeu? Falando o seguinte, quando eu tava que aí junta com outro gatilho mental, que é qual? Eu lembro quando eu estava no ambulatório, cardiologia geral do INCOR, quando eu estava na residência, na USP, percebe? Você está contando uma história. É totalmente diferente de dizer, boa noite, meu nome é Fernando Dulcinea, eu sou cardiologista pela USP. E no programa de hoje é diferente, você aperta no gatilho mental da autoridade de forma o quê? Sutil. Gente, eu lembro quando eu estava no ambulatório de cardiologia geral do INCOR, aquela fila enorme de gente, que vem gente do Brasil, do mundo inteiro, do Brasil inteiro, da América Latina inteira, porque é um hospital referência e tal. E eu lembro que um dos principais medos dos pacientes era exatamente isso. Doutor, eu tenho muito medo de morrer de infarto. Eu tenho muito medo. E aí, cara, olha só, só numa conversa... Isso a gente está falando aqui de 5 minutos de início de live. 5, 10 minutos. Você já reteve a atenção, você já mostrou a importância, né, do tema, você já mostrou para ela por que você escolheu aquilo, você já contou um pouco da sua história, você já falou de autoridade, tudo isso em 5 minutos. De forma que gera conexão. E aí a pessoa vai querer ficar. E aí depois... Fernando, uma das coisas que é extremamente importante também, que você pode usar a história para usar, é prova social. Na verdade, aqui, agora, nessa história, a gente já falou de prova social. Quando você falou, quando eu estava no ambulatório, que eu atendi aquela fila gigante de pacientes, e a principal queixa era dor, o que você fez? Cara, olha só que interessante. Eu criei aqui agora, improvisada, mas dentro desse textinho que eu criei para ti, a gente está falando de gatilho mental da autoridade, prova social, história, procedência, tudo isso é uma forma poderosa de conectar com a pessoa que está do outro lado, que está te vendo pela primeira vez, entendeu? Faz sentido? E aí, principalmente falando de retenção de conteúdo, lá no YouTube, isso faz total diferença. Isso faz total diferença. Aí agora sim você entra no conteúdo. Gente, então, para começo de conversa, vamos falar sobre o que é infarto. Aí você explica o que é infarto. Como você começou a falar e tal, né? Eu me amarrei que você falou assim, o que é infarto? É entupimento, linguagem simples, né? E aí você entrega o seu conteúdo. Outra coisa que é extremamente importante, Fernando, numa live densa, conteúdo, que é uma coisa estratégica. Por isso que eu falei que a primeira coisa, antes da gente falar da parte prática em si, era você listar o quê? Os medos, as dores, as objeções. Então, o que impede, Fernando, as pessoas de, por exemplo, o que impede elas, quais são as objeções dela de prevenir o infarto? Tem um monte de objeção, não tem? Quais são? A primeira objeção é não ter o conhecimento do que pode causar o infarto. Show de bola. O conhecimento dos fatores de risco. A gente pode responder depois no final as perguntas. Então, essa objeção, como é que você trataria ela dentro dessa live? Então, assim, quando você falar dos fatores de risco, aí você fala, hoje em dia, né, século XXI, com a internet, o acesso está cada vez mais democrático, né, através da internet. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem um 3G, um 4G. Hoje você pode dar um Google e pesquisar lá fatores de risco para o infarto. Então, por quê? Porque muita gente acaba... Uma das coisas que impede as pessoas de ter uma vida mais saudável, né, e acabar prevenindo o infarto é falta de conhecimento. Então, uma dica que eu já dou aqui de antemão é:
procura conhecimento. E detalhe, procura conhecimento de locais confiáveis, de médicos confiáveis, de sites confiáveis, porque também tem que ter cuidado com isso, né? Muita gente se posicionando na internet como autoridade, mas é importante ver se realmente é médico, ver se é um médico, né, que tem uma boa formação, se ele está falando, o que ele está falando os outros concordam. Veja, de novo, trechinho pequeno que eu falei de forma o quê? Estratégica, onde você está o quê? Retirando a objeção. Para que as pessoas entendam, retirar a objeção no caso do médico para o paciente significa o quê? Significa ajudar, né, cara? Porque às vezes a pessoa não está procurando ajuda, ela não está se cuidando porque ela tem essas objeções. E quando você retira essas objeções, quando você ajuda ela a diminuir essas objeções, a objeção é como se fosse uma barreira. Você diminui a barreira e aí quando você diminui a pessoa consegue ultrapassar, ter mais saúde, mudar hábitos, procurar ajuda e por aí vai. Faz sentido? Então assim, na hora de fazer o script, Fernanda, é importante você ter essas objeções em mente e ir colocando elas, sabe? Colocando ela de forma estratégica. Quando eu for falar aqui sobre os fatores de risco, eu vou falar sobre a objeção de falta de conhecimento. Assim, de forma grosseira, o teu conteúdo ele não pode ser um conteúdo puro, conteúdo como está nos livros, por exemplo. Fatores de risco, os fatores de risco são esse. Diagnóstico, são esse. Tratamento, esse. Um conteúdo puro não retém as pessoas, né? Não conecta, não faz o processo de persuasão. Qual é o principal objetivo dos gatilhos mentais? Persuasão. Lembrando que, vou tirar uma objeção agora. Lembrando que eu estou falando de persuasão, não de manipulação. Persuasão é quando você faz algo para alguém, você ajuda ela a tomar uma decisão que vai beneficiá-la. Manipulação, alguns autores referem manipulação como quando você usa as ferramentas de persuasão mesmo para fazer algo que ela não gostaria de fazer ou que pode trazer malefício para ela, né? Então é diferente. Quando o médico, se você como cardiologista usa essas ferramentas para tirar a objeção dos pacientes, por exemplo, ou para aumentar a persuasão deles, através dos gatilhos mentais, para que eles façam atividade física, abandone o tabagismo, se alimente melhor, faça um acompanhamento regular. Você está salvando vidas, cara. Faz sentido ou não? Sim. Anota isso. Na hora de escrever o script, recheia o conteúdo com retirada de objeções e com gatilhos mentais. No caso da medicina, um dos mais poderosos são histórias. Então, assim, sempre que você puder, por exemplo, você vai falar que é infarto. Me fala os tópicos que você falaria nessa live sobre lidar com medo de infarto. Quais são os tópicos? Você falou o que é infarto, depois... Pensando aqui, acho que passando por essa introdução, né, que você comentou e tal, para reter a atenção no começo, alguma história de algum paciente que infartou e ele não sabia que determinado fator de risco poderia causar infarto, ou tinha uma pressão alta, diabetes, e não sabia que isso poderia levar ao infarto, ele não queria esclarecer nesse sentido as pessoas se conectarem com a história de que muitas delas também não sabem, né, que são fatores de risco e que o controle da pressão diminui o risco de ter infarto, bem como outras doenças vasculares, como AVC, né? Uhum. Então isso é algo do tipo de pegar um caso clínico e seguir esse caso e tentar fazer as superações das objeções e colocar o conteúdo, demonstrar as dores. Pois é, nesse caso, né, o medo de morrer de infarto, existe uma forma, aí sabe um arquétipo, né, que é uma forma de produzir esse conteúdo a partir do conteúdo mesmo técnico. Você pode, por exemplo, falar uma forma de fazer o jeito errado de lidar com isso. Qual é o jeito errado de lidar com isso? As pessoas têm medo de infarto porque... E aí você vai falar o jeito errado de lidar com isso. Né? Por exemplo, eu não vou buscar conhecimento, então eu vou atrás de conhecimentos não confiáveis, né? De pessoas não confiáveis. Então, uma coisa que você pode fazer é isso. E o que eu vejo muito acontecer, pessoal, em vez do paciente procurar o cardiologista, ele vai na farmácia, no balconista e compra lá AS, toma um AS e ele acha que está protegido, porque a AS afina o sangue. E é verdade, a AS afina o sangue, mas tem que ver se o AS tem a dose correta. Não adianta você tomar um AS e achar que você está protegido. Existem outros fatores que influem. Um arquétipo é jeito errado de lidar com aquilo, e aí tem o jeito certo. E aí você entra com o jeito certo. Ou achar que se não pensar na doença, não vai atrair a doença, abandona o sistema de saúde, abandona medicamento, que acha que o remédio só serve para enriquecer a indústria farmacêutica e toma o remédio, mas continua comendo mal, engordando. Sabe uma outra coisa que, pra você, eu acho que faz muito sentido?
recomendo até fazer uma live inteira só sobre isso. Listar, por exemplo, os perigos que o paciente não enxerga, que ele tá ali fazendo todo dia e que ele não enxerga que pode desenvolver infarto. Por exemplo, a obesidade. As pessoas não têm noção que a obesidade tem relação com o infarto. As pessoas não têm noção de que o diabetes tem relação direta com o infarto. Olha só, a síndrome metabólica, né? Tabagismo. Nesse caso aí que você falou, quais são as crenças, cara? Olha só, imagina um conteúdo. 5 crenças que impedem, que aumentam a chance do paciente, que impedem o paciente, né, de prevenir infarto e que acaba piorando, né, aumentando a chance, né, algo nesse sentido. E para cima dessas crenças, enfrentar elas com ciência, entendeu? Com respaldo. Então, por exemplo, sempre que você puder, Fernando, até gravei um áudio esses dias pro meu grupo de mentoria falando isso. Sempre que você puder, cite um estudo. Eu não tô falando para você ligar a câmera e falar assim, pessoal, hoje eu quero falar sobre um estudo publicado na Revista Brasileira de Cardiologia, né, uma revista qualizar o estudo, a metodologia foi assim. Não, não é isso. Mas sempre quando você for, por exemplo, defender você for apoiar, quando você for refutar uma tese, então, por exemplo, será que realmente diabetes tem relação? E aí você trazer um dado científico e ancorar isso. Porque quando você faz isso, qual é o gatilho mental que você está apertando na cabeça da pessoa, na mente da pessoa? Autoridade. Quando você fala assim, gente, saiu essa semana um artigo da American Heart Association, que é a Associação Americana do Coração. É uma das instituições mais respeitadas do mundo em se tratando de doenças do coração. E saiu um estudo essa semana mostrando que a incidência de diabetes aumenta a chance desses pacientes desenvolverem infarto, entendeu? E aí você pode, inclusive, nesse momento, utilizar um gatilho mental, outro gatilho mental, que é da especificidade. Você fala assim, quarta-feira, dia 20 e tanto de março, saiu, né, um artigo, que mostrou que acompanhou um estudo clínico randomizado, uma meta-análise, um estudo de maior nível de evidência científica que existe. Eu não estou falando de um especialista qualquer que tem 10 mil seguidores, 50 mil seguidores no Instagram, não. Eu estou falando de um estudo, tá vendo? Ó, retirando objeção a todo tempo, tá vendo? E aí você fala, foram tantos mil pessoas acompanhadas. De repente citar o N é importante, porque é especificidade, entendeu? Por exemplo, se você fala assim, ó, se você fala tudo isso e fala, foram 10.540 pacientes acompanhados. Qual é a maior chance das pessoas acreditarem? Quando você fala esse número específico ou quando você fala assim, foi um monte de paciente que foi acompanhado. Um número, claro. Então, o gatilho mental da especificidade, ele gera credibilidade. É importante usar isso também. O que eu fazia no início? Eu não faço isso mais porque a prática vai deixando isso medular. A sua prática médica hoje, se eu for perguntar de você qual é a evidência nível A para tratamento de insuficiência cardíaca, você vai me dizer em 2 segundos. Mas se tu me perguntar, eu vou ter que pesquisar. Porque a prática, né, a teoria junto com a prática, isso é como o conhecimento é consolidado. Então, de tanto usar os gatilhos, de tanto usar a copy na minha comunicação, hoje eu não faço. Mas sabe o que eu fazia, Fernando, no início, quando eu comecei? Cara, eu listava no script da live, eu listava todos os gatilhos que eu precisava usar para eu lembrar. Então, lembrar de falar, de apertar nos gatilhos, né, que é o termo que eu uso aqui, apertar, né? Então, sempre que possível, apertar no gatilho da autoridade, da especificidade, da reciprocidade. É uma dica prática também para ti. Lista os gatilhos e vai treinando. De repente, sei lá, cara, hoje na live, nesse conteúdo aqui, eu vou falar de 3 gatilhos. Se eu lembrar de outros, beleza, mas esses 3 não eu posso esquecer. E aí, com a prática, você vai vendo que cada vez mais sua comunicação vai ficando mais persuasiva, você vai tendo mais conexão com as pessoas, né, e por aí vai. O script do roteiro aqui, ó, fizemos um script de um roteiro que serve para qualquer especialidade, né, para qualquer tipo de conteúdo. Lembrando que a gente deve partir de medos específicos daquele público-alvo dentro daquele posicionamento, daquele nicho, aquele subnicho que você escolhe dentro da sua especialidade. Então, o roteiro foi boas-vindas, apresentação, falar dos benefícios, fazer uma promessa, começar falando do porquê que você escolheu aquele tema, depois falar de alguma prova social, que eu acho que é muito massa você já começar com história. Inclusive, eu lembro de uma vez que eu atendi um paciente, né, e é importante quando for falar de história, né, pessoal, para respeitar as leis de publicidade médica, a gente nunca deve dizer data, local e nem o nome do paciente, porque tudo isso pode identificar, ou ele pode se identificar. Mas quando você não fala o nome, quando você não fala a data e nem fala o local, você é livre. Você é livre para contar qualquer história, real. E conte real. Por que é importante contar histórias reais, Fernando? Porque a história é real, você vai lembrar dos detalhes. Os detalhes do gatilho mental da especificidade. Aí, ó, o arquétipo que eu estou sugerindo aqui para você, tem várias formas de fazer, mas o que eu estou sugerindo é você começar com o jeito errado e depois falar do jeito certo. E dentro desse conteúdo, do conteúdo técnico, você recheia de retirada de objeções e de gatilhos mentais. Histórias, especificidade, enfim, autoridade, razão,
O que você puder usar, né, ajuda a tornar o conteúdo o quê? Mais fluido. A gente tem feito aqui live de 2 horas, tá aqui já passando de 1 hora de live, e o pessoal tem ficado, cara. Hoje eu fiz uma live de quase 2 horas e o pessoal ficou do início ao fim. Sabe por quê? Porque eu uso toda hora esse tipo de comunicação. A gente fala com um sistema límbico quando a gente usa essa comunicação. Quando a gente só fala do conteúdo técnico, a gente só fala com o neocórtex. E aí tem não conecta. E aí tem uma última coisa dentro desse script que é dar uma dica prática. No final, por exemplo, você dá uma dica prática. O que você poderia dar de uma dica prática para essa pessoa, para ela começar ali mesmo, depois que ela sair da live, a combater o medo do infarto? Aí você pode falar, olha, e a dica prática de hoje é você entrar no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ou então, você entrar no meu site, lá eu falo bastante sobre isso. Algo pequeno que ela pode fazer no mesmo dia, sabe? Para ela fazer o quê? Para ela começar a resolver aquele problema. Uma mini transformação. Cada conteúdo desse tem que gerar uma mini transformação. Faz sentido? Pode ser também. Por exemplo, nessa live aqui, ó, quem assistir essa live vai sair daqui com uma mini transformação, com um roteiro pronto, com um modelo de roteiro, para começar a fazer o seu vídeo longo. Sidney, se eu não quiser fazer live, cara, eu não gosto dessa parada de lidar com ao vivo e tal. Um outro jeito de você fazer a mesma coisa, né? Porque primeiro você escreve o roteiro, depois você grava. Eu tô sugerindo você fazer isso na live, mas você pode fazer isso com gravado também. E a dica para você gravar é basicamente, você pode usar, uma das coisas que tem funcionado muito, é você pedir para alguém te entrevistar. Sabe o modelo de podcast? Né? Por exemplo, foi tranquilo para ti fazer essa live aqui? Eu imagino que não foi tão confortável, mas foi menos desconfortável que se você estivesse sozinho, concorda? Menos desconfortável do que fazer um vídeo de 5 minutos. Para mim, cara, é o modelo perfeito. Para mim, Sidney. Porque eu gosto dessa interação, entendeu? Se eu esquecer alguma coisa, aí você já começa a falar e já me interrompe, entendeu? E aí já... Então, assim, é uma conversa. Live com 2 pessoas. Pode fazer com 2 pessoas. Seriam tantas pessoas para fazer live. Seria mais uma live sozinho, talvez. Você pode fazer sozinho, mas olha só que interessante. Quem é que você poderia convidar, por exemplo, pensando em fatores de risco, você pode convidar um nutricionista para fazer essa live aqui, esse conteúdo contigo. Pode convidar um colega médico, o Darlan, né, que é da tua turma. Darlan. Pode convidar o Darlan, cara, pra vocês fazerem essa live, e aí depois você baixa essa live, e tua parte tu corta, ele te pergunta, Lucine, me fala aí, por que você acha que as pessoas têm medo de infartar, cara? Por que você acha que isso é uma coisa tão comum? E aí, cara, você vai fazer um bate-papo de boteco, entendeu? De conversa. E aí você é você mesmo, conecta também, a verdade vende, entendeu? A autenticidade é uma das ferramentas mais poderosas de marketing no século XXI, entendeu? Eu tô aqui, ó, sem barba, com barba por fazer, cabelo grande, entendeu? Não tô maquiado, não tem nada disso. Porque as pessoas que estão aqui, elas não estão atrás da minha beleza, elas estão atrás do meu conteúdo. Então isso conecta, cara. Isso conecta. As pessoas que estão atrás de beleza vão atrás da galera da cirurgia plástica. Da dermato. Ou da dermato. Mas então, faz com o Darlan, faz com um colega médico aí que você precise fazer um network, entendeu? Faz uma coisa estratégica com outros profissionais de saúde, que é estratégico para você criar sua rede de parceiros aí em Londrina, entendeu? E é um ganha-ganha, cara. É um ganha-ganha. E aí, o que acontece? Qual é o segredo das lives e desse conteúdo que você pode fazer via entrevista e gravar também e depois jogar nas redes? É que você tem conteúdo pro mês inteiro, papai. Que nem diz o Murilo Gun. Você tem conteúdo para fazer cortes pequenininhos de 1 a 2 minutos. Por exemplo, cada resposta que você dá é um Nutelinha. Aí você bota lá a headline, por exemplo. O que nunca te contaram sobre a prevenção do infarto. Aí tá lá uma resposta tua de uma pergunta que o Darlan fez, que o profissional de saúde fez, que o colega médico fez, entendeu? Conteúdo, totalmente fora, cheio de persuasão, entendeu? Que tem o poder de viralizar, das pessoas compartilharem. E você vai gastar o quê? 1 hora, no primeiro momento, separa um turno da tua semana para escrever o script e para gravar. E aí, esse turno, cara, tu vai produzir o conteúdo que vai servir para alimentar tuas redes sociais, sei lá, por 3 semanas, entendeu? E aí você faz uma live a cada 15 dias, você tem conteúdo para 2 meses. Daqui a pouco você tá fazendo live toda semana e tem conteúdo para 6 meses, entendeu? Eu acho que a gente tem conteúdo aqui para alguns meses, para alguns bons 6 meses. A gente produz conteúdo aqui a rodo, né? Conteúdo direto, então. E aí você escolhe os melhores, entendeu? Você não fica nesse negócio de, poxa, será que eu publico esse conteúdo? Não ficou legal, mas, poxa, tem que publicar alguma coisa, não sei o quê. Faz sentido? Te ajudei, te respondi, ficou alguma dúvida? Era isso que... Era por aí que você queria ir ou era por outro lado? Eu acho que é por aí mesmo, que a ideia é essa mesma, né?
listar um pouco mais as dores, as objeções e tentar encher de gatilhos mentais a história, né? O jeito errado, o jeito certo e partir pra cima, né? Agora É isso. a próxima etapa é essa daí, conteúdo longo. Show, show. E aí, você segue, uma vez que começou, cara, não para mais. Se organiza, faz um... O que eu tenho falado muito é o seguinte, você tem que entender, colega médico, a pessoa que quer viver de atendimento particular, tem que entender que o marketing é tão importante quanto a clínica. É um pilar tão importante quanto a estrutura. É um pilar tão importante quanto o seu conhecimento técnico, que a gente está falando de uma empresa, não de um profissional, né? Não do médico, da figura do médico, mas da empresa consultório médico, da empresa clínica médica. Então, marketing é um dos principais pilares. Então você precisa, né, focar energia e tempo no seu marketing para você crescer como consultório, como empresa. Beleza, meu amigo? Espero ter gerado valor para ti aí, espero de verdade ter te ajudado. Quero te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui, por ter contribuído aqui com a gente, com o nosso trabalho. É muito bom para a gente saber que a chave aí já girou e que a partir daqui para frente é só colher frutos, e você é um cara que é muito focado no que você faz, então tenho certeza que sua vida aí seu futuro vai ser muito brilhante, muito pleno e muita gente sendo ajudada, você também, né, conseguindo fazer suas coisas aí sem precisar se matar, sem precisar. A gente fica muito feliz por isso. Muito obrigado, Sidney. Ajudou bastante, gerou bastante valor, com certeza. Já vou tentar implementar aí, saindo da live, né? Foi muito legal. Foi um prazer, feliz com o convite. Ajudou bastante. Show. Bora pra cima, meu amigo. A gente tem muita gente para ajudar ainda. Valeu. Grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau.